Paulo escreve, né, a sua primeira carta aos Coríntios por volta do ano 55 depois de Cristo. E ele vai escrever essa carta aos Romanos por volta de 56 ou 57 depois de Cristo. Ele está escrevendo de Corinto, em pleno auge da discussão sobre podemos ou não comer carnes de animais que foram sacrificadas aos ídolos. Então, essa discussão estava lá em Corinto e essa discussão também está lá em Roma. Então, quando Paulo escreve aos Romanos de Corinto, ele está com aquilo efervescente. Então, qual que é o contexto? Carnes limpas que eram sacrificadas a ídolos. Podemos ou não comer? Esse é o grande debate que é travado também no capítulo 14 de Romanos. Ali não está em discussão se a carne se o animal era um animal que podia ser comido ou se era um animal imundo e não podia ser comido. Ali, quando Paulo fala sobre comida e alimento, ele está falando sobre animais limpos, tá bom? Ele não vai entrar na discussão se pode ou não comer carne de porco. Por que ele não vai entrar nessa discussão? Porque para eles era algo muito claro. Porco e animais imundos não eram, mais uma vez eu digo, não eram alimento, tá? Não eram alimento, eles não comiam. Você vê, o pastor Misael citou, eu também citei, né, a questão da visão de Pedro. Pedro, amados, teve essa visão 10 anos depois de Cristo ter subido aos céus. Veja bem, se Cristo aboliu a separação entre animais limpos e imundos, por que 10 anos depois que Pedro, depois que Cristo subiu aos céus, dele ter morrido, ressuscitado, né, e subido aos céus, porque depois de 10 anos Pedro ainda continuou falando, jamais entrou na minha boca nada comum ou imundo? Certo? Então, meus queridos, nós temos que entender primeiro que comum é em relação ao comum no contexto judaico, tá? Não é no comum no contexto dos alimentos sacrificados a ídolos, tá? Ele está falando no contexto judaico. Então, Pedro jamais ouviu de Jesus que poderia comer carne de porco ou qualquer outro tipo de carne desse tipo, né? Tanto que ele reforça isso 10 anos depois. Então você veja bem como essa questão era muito importante, como Cristo não aboliu nada disso, né? Como é uma grande confusão que as pessoas fazem, assim como fazem a confusão também aqui em Romanos, no capítulo 14. Paulo, ele começa a discutir exatamente como ele discute em 1 aos Coríntios. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo e o outro, que é fraco, come só verduras e legumes. Por quê? Porque a discussão é: podemos ou não comer esta carne se não sabemos se ela foi sacrificada ou não a ídolos, né? Então Paulo, ele vai discutir justamente isso. Tem pessoas que não têm fé para acreditar que aquela carne limpa, ela, se foi sacrificada a ídolos, ela pode ser purificada pela oração. Então Paulo está debatendo isso. Em todo debate, Paulo nunca cita animais imundos, né? O termo que eu usei aqui, akatartos, ele não usa esse termo, ele só usa o termo koinos, né? Então ele está debatendo aqui carnes limpas, mas ele está falando de carnes limpas que não se sabe se foram sacrificadas ou não aos ídolos. Então Paulo, ele vai discutir esta questão, né? Aquele que come não julgue aquele que não come. Por quê? Porque havia muito julgamento, havia muita discussão, havia muita contenda.
né? Lembra que eu falei do vinho? Olha o versículo 21. É melhor não comer carne nem beber vinho. Por que não beber vinho? Porque o vinho também era oferecido aos ídolos. E Paulo, então, né, para poupar muitos que tinham a consciência fraca, porque quando viam alguém comer carne, ou eles mesmos comiam, ele já se sentiu como se tivesse voltado à antiga prática de adoração aos ídolos, à idolatria, que era uma coisa muito, muito forte naquela época na igreja primitiva, na igreja apostólica. Era um debate muito grande. Então, o assunto aqui, queridos, não é se a carne era limpa ou se era imunda. Trata-se de carnes limpas, porque ele fala de alimento. A discussão é se aquilo foi ou não sacrificado aos ídolos. E em específico, o versículo 20, não destruas a obra de Deus por causa de comida. Comida. Veja, o porco não é comida, nem para o judeu, nem para o cristão. Preste atenção nisso. Na verdade, a tradução do Maciel é a correta. A que ele leu. Todas as coisas são puras. Paulo não cita aqui o debate sobre alimento. Ele não usa essa palavra aqui, alimento. Quem colocou alimento aqui, colocou porque na frase anterior ele fala no contexto sobre comida, mas aqui ele não fala sobre alimento, ele fala todas as coisas são puras, para mostrar que quando você apresenta a Deus o que a palavra de Deus nos permite comer ou usar, tudo é puro. A palavra que ele utiliza aqui é cátaros, né? Cátaros é uma palavra que é utilizada para o animal limpo, né, mas que poderia ou não ser sacrificado aos ídolos, mas também é utilizada para a religião pura e verdadeira, que Tiago cita, é utilizado também para o prato ser limpo ou sujo, que é um exemplo que Cristo fala lá em Mateus. Ou seja, meus queridos, cátaros, ele fala sobre qualquer coisa, né? Ele não se refere apenas ao alimento, não se refere apenas à comida. Então, tudo é puro, né? Tudo é puro, tudo que Deus criou para ser usado como alimento é puro quando você o usa com oração e com ações de graças. Então aqui ele não está entrando aqui na divisão entre carnes sacrificadas, entre carnes limpas ou imundas. O assunto que Paulo se detém aqui em Romanos é, mais uma vez, as carnes que foram sacrificadas aos ídolos. Esse é o assunto aqui, esse é o enfoque que ele traz. Esse é o propósito que ele contrasta, e por isso que ele vai falar, uns comem legumes, ou outros nem comem, quer dizer, outros fazem o jejum. Por quê? Porque ele está discutindo aqui que muitos tinham objeções a comer, mesmo com oração, eles ficavam culpados, porque eles não sabiam se havia sido sacrificado ou não aos ídolos. Então Paulo, ele fala, melhor então é que não comamos e nem não comamos carne e nem bebamos o vinho, porque nós não queremos prejudicar aqueles que não têm esta fé como nós temos. Então, queridos, é muito claro aqui, mesmo em Romanos no capítulo 14, né, nós não podemos colocar o nosso entendimento. Eu não posso declarar, né, que aqui Paulo está falando aqui, por exemplo, quando ele fala separação de dia em dia, eu não posso falar aqui que ele está se referindo ao sábado, o sétimo dia. Isso aqui eu estou colocando ideia se eu falar isso. Se eu falar que ele está se referindo ao sábado, eu coloco da minha ideia. Assim como se eu falar que ele se refere aqui a animais limpos e imundos, eu estou colocando algo da minha cabeça, né? Porque o texto e o contexto não falam nada sobre isso. Ele fala sobre os dias que nós
escolhemos para jejuar, para adorar e fazemos distinção por conta disso. E ele fala também sobre animais limpos, mas que não se sabia se eram ou não sacrificados aos ídolos. Esse é o contexto de Romanos capítulo 14.